Se o evangelho que você está vivendo não está trazendo transformação para sua vida, você não está vivendo o evangelho verdadeiro. É muita verdade que todo mundo tem seus traumas, tem suas experiências, tem suas bagagens, tem aquilo que você carrega antes de aceitar Jesus. Só que esse vídeo eu quero falar para você que o evangelho de Cristo é um evangelho de poder. Não é um evangelho apenas de doutrinas, apenas de coisas a serem feitas, mas não. É um evangelho que traz transformação, que tem transformação escrita nos seus dizeres, nos versículos da Bíblia. Todos os versículos, na verdade, você vai encontrar isso, porque o evangelho são as boas novas de Cristo, que nos mostram que nós não estamos mais presos e condenados ao inferno, como antes nós estávamos. Lá em Romanos 12:2 vai falar um pouco sobre metanoia, mudança de mentalidade, arrependimento. E se na sua vida hoje você olha para a sua vida e você percebe que os mesmos erros que você cometia quando você conheceu Jesus lá atrás, quando você estava lá no começo da sua jornada, são os mesmos que você enfrenta hoje, são os mesmos desafios, os mesmos pecados, as mesmas lutas, as mesmas batalhas. Será que você está vivendo o evangelho de Cristo verdadeiro ou você está vivendo o evangelho enfraquecido, o evangelho fraco? E desculpe te dizer se isso vai te incomodar ou não vai te incomodar, mas o meu Deus não é um Deus fraco. O meu Deus é um Deus poderoso, é um Deus transformador, é um Deus que está acima de todas as coisas, é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. E se o meu Deus é poderoso, como é que ele não vai ser mais poderoso do que as situações da minha vida? Como é que ele não vai ser mais poderoso do que as coisas que eu estou vendo, que eu estou sentindo? Será que Deus não é mais poderoso que os nossos traumas? Será que Deus não é forte o suficiente para nos tirar de todo o medo, de toda a dor, de toda a luta? Será que o evangelho de Cristo, as boas novas, não são suficientes pra gente? Será que a obra de Jesus na cruz foi uma obra parcial, não foi completa? Ou será que nós não nos posicionamos corretamente no evangelho verdadeiro? Ou será que nós não entendemos a profundidade do poder que há em Cristo Jesus? Eu vejo muitas pessoas que vivem por doutrinas, que vivem por práticas, fazem as práticas espirituais, fazem as disciplinas, leem a Bíblia, vão para a igreja, servem na igreja, algumas até fazem demais pelo evangelho, buscando ter uma performance mesmo muito boa, entram em ministérios, estão há anos na igreja, só que quando você olha para o interior delas, quando você se aproxima, você vai conhecer o interior dessas pessoas, você percebe que tem muita coisa ali que ainda precisa ser mudada e às vezes tem uma imaturidade que não deveria existir. As pessoas ainda estão bebendo leite materno quando elas já deveriam estar caminhando na palavra com Deus, tá buscando uma maturidade. Será que a gente está crescendo nessa maturidade ou a gente está engatinhando há anos? Ou será que a gente está andando num evangelho que faz a gente permanecer no mesmo lugar? Se o evangelho que você está seguindo está te fazendo permanecer no mesmo lugar que você sempre esteve, será que é Deus mesmo que está te guiando? Ou será que você está sendo guiado pela sua carnalidade? É verdade que o diabo é um de nossos inimigos e o diabo é muito esperto. Mas outra coisa que é muito esperta e muitas vezes a gente não percebe é a nossa carnalidade, é a mente do velho homem. Vocês acham mesmo que o velho homem vai querer mudar de vida? Que o velho homem vai querer mudar suas atitudes, vai querer mudar quem ele realmente era no passado? Ele vai querer crescer, querer ser transformado, querer abdicar dos prazeres carnais? É claro que não. O velho homem, ele sempre vai estar lutando contra o novo homem. Por isso que a gente tem que ter um entendimento de que o velho homem já morreu. E se o velho homem já morreu, ele não tem mais direito de colocar opinião na nossa nova vida. Ele não tem mais direito de colocar pensamento, de colocar desejos e vontades no nosso novo caráter. A gente tem um caráter que é personalizado em Deus, que ele é modificado, ele é transformado no dia a dia. E a gente precisa entender que o evangelho de Deus não é um evangelho que vai te cobrar algo que ele não é capaz de te oferecer. Deus, ele não te cobra coisas que ele não é capaz de te transformar, porque se fosse de acordo com o nosso poder, de acordo com o nosso desempenho, de acordo com a nossa capacidade humana de fazer, não era necessário que o próprio Deus viesse à terra e morresse em nosso lugar. Que Jesus derramasse sangue, que abdicasse de tudo que ele tinha para que nós pudéssemos estar aqui. Então você tem que entender que você tem que ser transformado, você tem que ver esse processo de mudança de mentalidade, você tem que mudar, você tem que avançar, tem que ter esses frutos visíveis na sua vida. Só que isso não vai acontecer enquanto você não se posicionar na verdade que Deus tem para nós. E que verdade é essa? A verdade é que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então as coisas deste mundo não têm mais poder sobre nós. Enquanto nós continuarmos dando poder para essas coisas, enquanto nós continuarmos colocando o poder nas nossas emoções, o poder nos nossos traumas, nas nossas experiências, usando isso como justificativa e desculpa, enquanto a gente continuar fazendo isso, a gente nunca vai viver o evangelho verdadeiro. A gente fica colocando limite para a palavra de Deus, a gente fica colocando limite para o que Deus pode fazer na nossa vida. Você acha mesmo que Deus
Deus não pode te curar? Você acha mesmo que Deus não pode te libertar de um vício? Que Ele não pode te libertar de tudo isso que você está passando? Cara, Deus pode e Ele te liberta. Ele já te libertou. Você não está mais preso a estas coisas. E se você está preso, se você já aceitou Jesus, mas ainda está preso a essas coisas, é porque falta um posicionamento. Falta colocar a confiança em Cristo Jesus, falta confessar a palavra de Deus dia após dia, falta oração, falta leitura bíblica com qualidade. Não é só fazer por fazer, não é só fazer porque você é obrigado a fazer. É óbvio que nem todo dia, na nossa performance diária, no nosso dia a dia com Deus, nas nossas práticas espirituais, todos os dias a gente vai ter aquele nível de intensidade, de constância. Vai ter dia mesmo que a gente vai fazer só porque a gente é obrigado a fazer, vai ter dia que a gente vai fazer só porque a gente tem que fazer, porque a gente entende que é importante, mas a gente tem que entender que mesmo nesses dias, Deus está tratando coisas em nós. Eu comecei a criar uma prática muito boa que tem me ajudado muito, eu espero que ajude vocês também, que é a prática de, quando eu faço um devocional que não fala muito comigo, um devocional que não faz muito sentido, eu pego um livro para ler, por exemplo, eu tava lendo os livros aqui, ó, Rick Renner, Pedras Preciosas, esse é um devocional que eu tô começando a fazer. Quando eu leio um desses que não tá falando diretamente com uma necessidade minha do momento, uma necessidade que eu precise fazer agora, eu esteja, sabe, que é algo que me trate, que trate meu coração e que me modifique, em vez de ficar, nossa, não fez nenhum sentido a palavra de hoje, eu tentar ficar forçando para poder sentir alguma coisa, me quebrantar, eu entendo que não é sobre sentimento. Então, se eu não tô sentindo nada, se eu não tô sendo tocado pela palavra, tudo bem, acontece. Pode não ser para mim agora. Só que a oração que eu faço para Deus é: Deus, muito obrigado por eu ter acesso à tua palavra. E muito obrigado porque mesmo se eu compreender o que isso quer dizer para mim agora, eu vou reter isso e vou levar para minha vida. Que no tempo certo isso possa gerar frutos em mim. Que no tempo certo isso possa gerar transformação na minha vida. A gente tem que entender que o evangelho, o poder do evangelho, ele é atuante sempre, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente ainda não percebe, mesmo quando ainda não faz sentido para as coisas naturais que a gente está vivendo. Só que a gente não pode ficar colocando, fiz um devocional que não fez sentido, será que eu tô longe de Deus? Será que eu tô frio espiritualmente? Será que isso? Cara, você é filho de Deus. Você já é amado por Deus, você já é querido por Deus. Deus é tão poderoso e tão maravilhoso, um pai tão bom, um pai tão fenomenal, que ele não só te salvou do inferno, que já seria o suficiente para nós, obviamente, porque, cara, eu tava indo pro inferno, eu não merecia viver uma vida boa com Deus, eu merecia um inferno. Deus não só me salva do inferno, como ele quer ter relacionamento conosco, como ele vem habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Olha que loucura, olha como a gente pode ser grato, como a gente pode ser maravilhoso. É maravilhoso ter um relacionamento com Deus. E se esse Deus, ele fez tudo isso por nós, por que a gente não pode abrir mão do nosso eu antigo? Por que a gente não pode deixar de ficar revivendo o velho homem, deixar de ficar cavando no mar do esquecimento, mergulhando e retomando coisas que Deus já nos livrou, de pecados que Deus já falou: filho, você já é livre disso, eu tô aqui para te ajudar a ser transformado. A gente tem que entender que nós somos um ser trino. Somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Se nós somos agora seres espirituais renovados em Cristo Jesus, isso significa que a nossa identidade, que a nossa natureza agora é de Deus. A nossa natureza é uma natureza divina, é uma natureza de filhos e filhas de Deus. Então as características de Deus, o DNA de Deus agora pertence a nós. A nossa carne ainda está aqui, ainda está na terra, ainda está sentindo as coisas, ainda vai ter tentação, ainda vai ter desejos, ainda vai ter traumas, ainda vai ter feridas a serem tratadas. Mas o nosso espírito, quem nós somos de verdade, aonde está a nossa identidade, já está 100%, já está totalmente realizada, já está em Deus e já está conectada com Deus. Thiago, mas eu já estou conectado com Deus, eu já fui renovado, já estou vivendo a vida que Deus tem pra mim, só que na prática mesmo, eu ainda tenho traumas, eu ainda tenho as feridas, eu ainda tenho as dores. O que fazer para realmente viver esse evangelho verdadeiro? E eu falo a você, trazer a sua mente para a palavra de Deus, trazer a sua mente para as boas novas, trazer a sua mente todos os dias para confrontar os pensamentos antigos e viver os pensamentos novos, porque a mudança de mentalidade não é de uma hora para outra, assim como é a salvação, porque você aceitou Jesus, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você é salvo. Mas quando você começa a andar nesse processo de santificação, está na hora de viver o processo de pegar a sua mente antiga e transformar ela numa mente renovada. E esse processo é demorado, esse processo é contínuo, esse processo vai até a nossa morte, porque a gente não vai viver a perfeição aqui na terra, mas a gente vai estar andando de glória em glória para viver a caminhada da fé que a gente foi chamado para viver.
E eu tô falando isso pra vocês, não pra vocês se desesperarem e falar, meu Deus, nessa terra eu não vou conseguir andar em perfeição. Cara, Deus não tá te cobrando perfeição. Ele tá te cobrando um coração disposto, um coração disponível a agradar a Ele. Você só precisa de duas coisas pra agradar a Deus. Primeiro, ter fé em Cristo Jesus, porque é impossível agradar a Deus sem ter fé. E a segunda coisa é ter um coração verdadeiro, disposto a agradar a Ele. Porque se você tem um coração verdadeiro e disposto, você vai estar disposto a abrir mão de suas feridas, a abrir mão de suas renúncias. A fé sem obras, ela é morta, mas as obras são evidência, elas são evidência da fé que a gente tem. Ou seja, eu tendo fé, eu vivendo por fé, se eu tenho essa fé genuína, significa que as obras naturalmente elas vão acontecer. E essas obras não vão vir da nossa força humana, do nosso poder humano de fazer as coisas para Deus, porque Deus não quer que a gente faça as coisas para Ele, Ele quer que a gente faça as coisas com Ele, porque agora Ele está em nós, e agora Ele está nos guiando e nos transformando. E a gente tem que ter esse entendimento. A gente tem que ter um entendimento de que se enquanto não tivermos revolta com a vida antiga que a gente passava, com o pecado, enquanto não me revoltar, enquanto não olhar para a dor que o pecado tinha me colocado, a prisão, a escravidão que o diabo tinha me prendido, nos pecados, nos traumas, nas feridas, nas dores, nos relacionamentos tóxicos, em tanta coisa, sabe, que a gente carrega na nossa vida toda, enquanto eu não me revoltar contra isso e realmente falar, Deus, eu tô cansado disso, eu quero viver para Ti, enquanto eu não tomar esse posicionamento, o diabo vai continuar regrando a minha vida e eu achando que eu tô lá fazendo para Deus, tô lendo a Bíblia, tô jejuando e as coisas não estão mudando. Pode ser porque eu ainda tô preso nas coisas do passado, porque eu ainda tô dando legalidade pro diabo agir na minha vida em tantas outras áreas. Cara, Deus é o centro da sua vida. Ele não pode ser a sua prioridade. Escuta isso, Deus não pode ser a sua prioridade. Deus tem que ser o centro da sua vida. Prioridade é quando você tem uma lista de coisas e você coloca Deus em primeiro lugar. Cara, Deus não é primeiro lugar, Deus é centro, Deus é tudo, não pode ter concorrente com Deus. Então, não é Deus em primeiro lugar e minha família em segundo, não, é Deus em primeiro lugar, Deus na minha família, Deus no meu trabalho, Deus nos meus relacionamentos, Deus nos meus filhos, Deus em todos os lugares, porque Deus é centro. Deus não pode estar concorrendo com as outras coisas na sua vida. Se Ele está concorrendo, Ele tem chance de perder, e se Ele perder na sua vida, para onde é que você vai? O que é que vai acontecer com você? O que é que vai acontecer com o seu relacionamento? Você só vai ficar com Deus enquanto você não tem tanto dinheiro, enquanto você não está vivendo as bênçãos? Porque quando as coisas começarem a acontecer, quando o jogo começar a virar, a sua vida passar por fases e fases, porque todo mundo passa por fases e fases, será que Deus vai continuar vivendo na prioridade da sua vida se Ele estiver concorrendo com outras coisas? A gente precisa ter essa consciência. E eu não estou falando isso aqui para te condenar, cara, porque nada disso vai ser com base na sua força, porque Deus sabe que você não é forte o suficiente para seguir a Ele, para viver a vida que Ele tem para você. É exatamente por isso que Ele está derramando o Espírito Santo para te ajudar. Esse vídeo aqui é para você entender que você não está sozinho, que você não precisa continuar essa batalha sozinho, vivendo o evangelho fraco, vivendo o evangelho de qualquer coisa, vivendo o evangelho que só parece que está gerando transformação externa, mas no seu interior você ainda está todo necessitado, você ainda está precisando mudar, você ainda está precisando ser curado. Deus está aqui para te curar totalmente. Deus está aqui para te curar espiritualmente, humanamente, fisicamente, emocionalmente, tudo. Deus é a resposta para tudo. O Evangelho de Deus é um Evangelho poderoso. O Evangelho de Deus é um Evangelho de transformação. O Evangelho de Deus não é um Evangelho de 90%, é um Evangelho de 100%. Ele está 100% disposto para tocar 100% das áreas da sua vida, se você deixar. Se você permitir. Deus te chamou para viver o sobrenatural nele. Deus te chamou não só para você sobreviver, mas para você viver uma vida de abundância. Só que essa vida de abundância em todas as áreas da sua vida só vai ser permitida quando você parar de limitar o poder de Deus agir na sua vida. Para de limitar o poder de Deus. Para de limitar o agir dele por conta da timidez. Para de limitar o agir dele por conta das desculpinhas que você coloca, por conta da preguiça, por conta da procrastinação. Tem coisa que a gente vai ter que decidir mesmo mudar, vai ter coisa que a gente vai ter que enfrentar a nossa carne, que a gente vai ter que chorar, que vai ter que ser esforço próprio mesmo, sabe? De falar, Deus, hoje eu não tô nem um pouco afim de te servir, mas hoje eu vou servir, hoje eu vou pra igreja, hoje eu vou fazer as coisas. Mas eu não vou fazer só porque eu tenho que fazer, eu vou fazer porque eu entendo que o Senhor é o centro da minha vida e não mais a minha vontade, não mais o meu eu. Essa é a consciência que a gente tem que ter. Essa é a consciência que a gente precisa gerar em nossos corações. Não uma consciência só de práticas diárias, mas uma consciência de coração entregue, de um coração para agradar a Deus, não porque através daquilo que eu faço Deus se agrada, mas porque eu agrado a Deus com o meu coração benevolente a Ele. As coisas que eu faço são consequência. Você não agrada a Deus por conta das coisas que você faz, você agrada a Deus por conta da fé que você tem nele. Só que essa fé, ela é representada, ela é mostrada, ela é visível através dos frutos de suas mãos.
Então entenda, você não precisa fazer para que Deus te aprove, para que Deus te aceite. Você já é aceito por Deus. Você já é aprovado por Deus quando você aceitou Jesus e tem fé nele. Deus se agrada disso. Deus falou para Jesus: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, antes de Jesus começar o ministério. Foi no batismo de Jesus. Jesus só começou o ministério depois que ele foi tentado pelo diabo, depois do batismo. Só que a gente tem que entender que depois do batismo, depois que Deus mostrou que Jesus era amado, independentemente do que ele tinha feito, Jesus foi lá e fez. Então, cara, você é amado, você é aceito, você é querido, Deus tem regozijo em você. Mas agora tá na hora de você fazer. Você não faz para ser aceito por Deus, porque Deus já te aceitou. Só que agora Deus colocou um poder dentro de você, um poder transformador, que é a graça transformadora. E esse poder transformador tá para te guiar, para que você possa avançar naquilo que Deus tem para você. Eu sei que esse vídeo foi um vídeo meio pesado, um vídeo meio direto, um vídeo de exortação, mas é muito importante você entender isso, para que a sua vida com Deus não fique presa na mesmice, para que você não fique preso no mesmo lugar de inconstância, de procrastinação sempre. Entenda que Deus tem algo grande para você e não deixe esse evangelho fraco que muita gente tem vivido, um evangelho de, mas tudo bem, eu tô no meu processo, tá tudo sendo calmo e tal. Cara, tudo bem, você tá vendo um processo, mas o processo tem que gerar transformação, seja lenta, seja rápida, tem que gerar transformação. Se você deseja ouvir mais sobre conteúdos da Palavra de Deus, me segue nas redes sociais, @txagos, @thiagos, onde eu posto conteúdos diários sobre a Palavra de Deus, sobre produtividade, sobre inteligência emocional e tudo isso que é importante a gente ter. E, se você não conhece ainda, eu tenho um livro chamado Guia de Sobrevivência para Jovens Cristãos, o Na Contramão. Você pode acessar no link aqui embaixo para poder acessar esse livro digital que tem abençoado centenas de pessoas e também pode te abençoar para você realmente mergulhar e aprender a permanecer firme na fé, sendo jovem cristão em todos os lugares que você está, seja no trabalho, em casa, na escola, na faculdade, independentemente de onde você esteja, você pode permanecer firme. Não é a faculdade que te desvia, é o seu coração que está no lugar errado, que você está posicionado no lugar errado. Deus te abençoe, veja os outros vídeos aqui no canal, a gente vai ter vídeos todas as segundas-feiras às 17 horas. Se não tá tendo toda segunda-feira às 17 horas, eu te peço perdão, mas esse é o horário que tá tendo nesse momento aqui. Você seja muito abençoado pela prática da Palavra de Deus. Amo vocês, tamo junto, botem aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ouvir, quais são as ideias, as dicas que vocês têm, porque eu tô doido pra mostrar essa nova fase da vida com vocês. Eu tô todo suado porque, mesmo sendo 00:30 que eu tô gravando esse vídeo, tá muito quente em Recife, eu tive que desligar o ar e o ventilador pra poder fazer esse vídeo, a iluminação não tá muito boa, mas o que importa é que essa mensagem foi pregada e que eu tenho certeza que você foi abençoado. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!